Alô, meu povo, professor Fábio falando. Nós vamos corrigir então a lista de exercícios de bioquímica clínica, tá? Pessoal da análise clínicas, terceiro módulo. Então, eu dei essa lista aí no começo da quarentena, certo? Vamos ver se tá tudo certo aqui. Beleza? Estamos gravando. Então, eu dei essa lista no começo da quarentena e agora nós vamos passar a sua resolução. Maravilha? Então, vamos que vamos. Olha só, primeiro exercício então. Nós temos aqui sobre o suco de uva, tá? O suco de uva integral pode ter até 0,9 miligramas por litro, tá? Então, isso aqui é muito importante. De resveratrol. Resveratrol é a substância ali do suco de uva, que é muito bom para o coração, para um monte de coisa, tá certo? Atua como um antioxidante e tal, muito, muito importante. Pesquise sobre o peso molecular, massa molar do resveratrol, e calcule a molaridade do resveratrol contido em 1 litro do suco de uva integral. Ora, a primeira coisa que eu tenho que me atentar aqui é para 0,9 miligramas por litro. Só que eu não trabalho com miligramas, tá? Porque nós vamos usar aqui, se você se lembra bem, a nossa querida fórmula de molaridade é igual a massa, que é dada em gramas, tá? Dividido pelo peso molecular vezes o volume, que é dado em litros, certo? Agora, eu tenho que transformar esse miligramas para grama, e você se lembra bem que se você tem lá quilo, grama e miligrama, eles estão divididos aqui de um para o outro por um fator de 1000, ok? Então, se você quer transformar de quilograma para grama, você vai ter que multiplicar por 1000, tá? Se você quer transformar de grama para miligrama, a mesma coisa, você vai ter que multiplicar por 1000. Agora, se for daqui para cá, você vai ter que dividir por 1000, ok? Se for transformar grama para quilograma, você vai ter que também dividir por 1000. Exemplo, 1 quilo. Quantos gramas? Vezes 1000, 1000 gramas. 1000 gramas. Quantos quilos? 1000 dividido por 1000, 1 quilo. Ok? Então, é esse processo que a gente já sabe como é que faz, tá? Agora, outro ponto importante é o seguinte. Então, preciso transformar isso aqui de miligrama para grama. Então, eu não posso trabalhar aqui em miligrama, ok? Bom, como eu sei que transformar miligrama para grama é pegar isso aqui e dividir por 1000, ok? Eu vou chegar nesse número aqui. Você vai pegar esse 0,9, dividir por 1000 na tua calculadora, vai aparecer isso aqui, ó. 9 vezes 10 a menos 4 gramas, ok? Que é a mesma coisa que um zero, uma vírgula, ok? E 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, tá? É a mesmíssima coisa. Tá bom? Para você não se perder, às vezes usando o número na base 10, você pode usar aqui na forma escrita por extensa, certo? Beleza. Outra coisa que eu preciso saber é o peso molecular do resveratrol. Isso aqui, basta ir no Google e você vai achar que o peso molecular desse cara é 228,95, tá? De novo, peso molecular, a fórmula dele é essa aqui, ó. C14, H12, tá? E O3. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o carbono, ele tem uma massa de 12. Só que eu tenho 12 átomos de carbono, então eu multiplico 14 átomos de carbono, então eu multiplico por 14. Aqui a massa do hidrogênio é 1, só que eu tenho 12 hidrogênios. A massa do oxigênio é 16, só que eu tenho 3 hidrogênios. Eu vou fazer 12 vezes 14 mais 1 vezes 12 mais 3 vezes 16 e vou chegar aqui no número 228. Na internet, você vai ver que vai estar ali 228,95. Por que essa vírgula, hein? Porque a massa do carbono não é exatamente 12. É 12 uns quebradinhos. Porque é uma média dos carbonos que você tem. Você tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. E aí faz uma média ali, por isso que dá esse quebrado. Tá? Mas a gente vai usar um número redondo, né? Para não ficar se debatendo com número com vírgula aqui toda hora. Vamos usar o 228, tá? Se quiser usar o 229 também, porque arredondar para cima seria o mais exato, tá? Mas, tanto faz, tá? Isso aqui a gente vai chegar num número aí que vai ser aproximadamente a quantidade de resveratrol em 1 litro de suco de uva. Bom, eu vou usar 228, ok? Beleza.
Bom, pronto. Agora eu tenho tudo que eu preciso para responder essa letra A aqui. Tá? Pesquise sobre o peso molecular do resveratrol 228 e calcule a molaridade do resveratrol contida em 1 litro de suco de uva. Pronto, meu povo. Eu quero saber a molaridade. A massa em grama eu já sei quantos gramas tem. Tá? Por quê? Porque aqui é 0,9 miligramas por litro, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 4 gramas, que é a mesma coisa que 0,0009 gramas, ok? Então é o 0,0009 que eu vou colocar aqui em cima. 0,0009 dividido pelo peso molecular do resveratrol, que eu já sei que é 228, vezes o volume em litro, e eu quero saber é 1 litro, ok? Beleza. Bom, você vai fazer essa continha aqui, que é 0,009 dividido por 228. E você vai chegar nesse número aqui, ó, bonitinho, que dá 3,94 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? É esse número que vai aparecer na tua calculadora. Olha só que maravilha. Deixa eu pegar a calculadorinha aqui para te mostrar um truque. Aqui. Vamos ver se ela vai aparecer. Olha só. Quando eu fizer aqui, ó, esse cálculo, deixa eu tirar isso aqui tudo. Tá. Então eu vou pegar 0,0009 e dividir por 228, tá? Alguns calculadores podem aparecer isso aqui já, ó, certo? O número por extenso. Mas algumas calculadoras vão aparecer esse número aqui na base 10, tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula, tá? E depois é o resto do número inteiro, tá bom? Muito bem. Então é isso aqui por enquanto. Esse número aqui, o que ele significa? Significa um 0 seguidos de 6 casas até o primeiro dígito. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e aí vem o primeiro dígito. E depois o resto dele, tá? Na calculadora aparece um monte de número mais aqui, ok? Beleza. Isso aqui dado em quê, hein? Em mol, tá? Mol por litro. Então, essa é a concentração desse cara aqui. Só que eu posso escrever isso aqui de uma forma mais bonita, né? Geralmente, eu não uso mol por litro quando eu tenho um número tão pequeno assim, ó. Veja, a mesma coisa vale quando a gente está transformando mol para milimol para micromol, tá? Você tem 1 mol, para eu transformar em milimol, basta eu multiplicar por 1000 aqui. Se eu tenho milimol e eu quero transformar em micromol, basta eu multiplicar por 1000 aqui, certo? Se eu tenho micromol, quero transformar em milimol, divido. Se eu tenho milimol para mol, divido por 1000 também. Então, em vez de mol aqui, eu faço o quê? Multiplico por 1000 e eu chego no número milimol. Então, isso aqui é mol. Se eu dividir por 1000, multiplicar por 1000, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e tirar 3 zeros dali, ó. 394, tá? Vezes 1000, vou fazer aqui. Olha só. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar... Isso aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 3,94 vezes 10 a menos 3, agora milimol. Ou, né, 0,12394, tá? Deixa eu fazer o seguinte, para não ficar tão porco aqui. Ó, isso aqui é em mol por litro. Quero transformar isso aqui em milimol. Multiplico por 1000. Dá 3,94 vezes 10 a menos 3 milimol. Tá? Que é igual a 0,12394. Certo? Milimol. Agora, se eu quero transformar isso aqui para micromol, eu multiplico por 1000 também esse troço. Tá? Vezes 1000. Eu vou chegar, ó, em 3,94 micromol, tá? Essa letra grega aqui, que é o micromol, certo? Então nós já vimos isso aqui várias vezes, ok? Você já sabe isso aqui. Por exemplo, se eu tenho 1 litro, quero transformar em ml, multiplico por 1000.
quero transformar em microlitro esse litro aqui. Eu multiplico por 1000. O ml, transformar ml em microlitro, multiplico por 1000. Eu só fiz isso, tá? Peguei o mol e quero transformar em milimol. Então, aqui é a mesma coisa, é mol, aqui milimol, aqui micromol. Quero transformar o mol em milimol. Multipliquei esse número aqui por 1000, ou seja, eu tirei 3 zeros dele. Ficou 3 vezes 94 vezes 10 a menos 3, tá? Que escrito por extenso fica assim. Quero transformar o milimol para micromol, que dá 3,94 micromol, ok? Então, é isso, essas conversões. Bom, primeiro tá respondido. Foi? Agora, olha só. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ele pede, eu peço, né? Para fazer uma diluição de 1 para 10, 1 para 50 e depois 1 para 500 do suco em água. Quais as novas molaridades desse resveratrol contida na diluição? Bom, primeira coisa, eu cheguei na conclusão que em 1 litro de suco de uva eu tenho 3,94 vezes 10 a menos 6 mol, tá? De resveratrol em 1 litro de suco de uva. Eu quero diluir isso aqui 1 para 10. Bom, você sabe que diluir 1 para 10 é a coisa mais fácil do mundo. É eu multiplicar por 1 para 10 aqui, certo? Isso aqui, meu povo, se eu fizer isso aqui, ó, 3,94 vezes 10 menos 6 vezes 1 é ele mesmo. Divido tudo isso por 10. Então você digita aí na tua calculadora esse número aqui. Como que você digita isso, meu Deus do céu? Ora, você pega lá, se quiser digitar por extenso, você digita, tá? Ou quiser digitar na base 10 também. Por extenso, você vai digitar 0, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta casa é o primeiro dígito, tá? 394. Tudo isso dividido por 10. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou colocar um zero a mais aqui. Então, o resultado vai ser 3,94 vezes 10, não mais a menos 6, agora ele vai estar a menos 7. Posso escrever por extenso também, mas eu deixo assim mesmo, tá? Mol por litro, tá? Só relembrando, né? Esse 3,94 vezes 10 a menos 7, isso aqui está em mol, 3,94 vezes 10 a menos 7, mol. Quero transformar para milimol, porque tá feio isso aqui, certo? O que eu faço? Multiplico isso aqui por 1000, vai-se embora 3 zeros. Aí fica 3,94 vezes 10 a menos 4, milimol. Ou, quero transformar em micromol. Ótimo, você multiplica isso aqui por 1000, ó, vai-se embora mais 3 zeros. Fica 0,394 micromol. Então, geralmente quando o número é muito pequeno, e a molaridade, ela é exemplificada dessa forma, tá? Em micromol ou outra unidade ainda que fique melhor escrevê-la, certo? Beleza, então fiz a diluição de 1 para 10. Agora, eu quero a diluição de 1 para 50. Vou colocar aqui, ó, 1 para 10. Agora, diluição de 1 para 50. O que eu faço? Mesmíssima coisa. 3,94 vezes 10 a menos 6. Isso aqui foi o mol, tá? Multiplico isso 1 para 50. Você vai jogar isso aí na tua calculadora, meu povo, e vai chegar nesse número aqui, ó. 788 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Mol por litro. Ou, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima, ó, você multiplicar por 1000, você vai chegar em milimol. Se multiplica por 1000 mais uma vez, você vai chegar em micromol. E o micromol, você vai aparecer esse número aqui para você, ó. 0,078 micromol, tá? Agora, eu quero 1 para 500, né? 1 para 500. Olha só, uma vez que você entende, é só ir para frente. Vezes 10 a menos 6, mol, que vai estar por litro. Eu vou multiplicar isso para 500, tá? 1 para 500, que é a mesma coisa que dividir por 500. Isso aqui vai me chegar nesse número bonito aqui, ó, 7,88 vezes 10 a menos 9. Olha que maravilha. Tá? Faz sentido? Faz. É o mesmo número aqui, ó, só que eu tenho um zero a mais. Por quê? Porque eu estou dividindo por 500, que é 10 vezes maior do que 50. Tá? Então, menos 9 mol por litro.
Ora, se eu quero transformar isso aqui para micromol, para não ficar trabalhando com um número tão estranho, eu chego nesse seguinte número. Ainda ficou meio estranho, né? Porque ele é muito pequenininho. 7,88 vezes 10 a menos 3 micromol. O que eu fiz? Multipliquei isso aqui por 1000, cheguei em mol. Multiplico por 1000 mais uma vez, eu chego em micromol. Então, tirei 6 zeros daqui, ó, tá? Ou, ainda eu posso escrever isso aqui, ó, dessa forma, né? 0, 1, 2, aí vem o primeiro dígito, tá? 8 micromol. Tá ok? Tá? Bom, isso aqui a gente já viu muitas e muitas vezes. A questão de escrever na base 10, na notação científica ou não, a gente usa isso para nos reportar números muito grandes ou muito pequenos. Então, é importante a gente saber isso aqui, tá? Beleza? Foi. Então, letra B tá respondida. Tá, foi pro próximo. Olha só. Misture 200 ml de cada uma das diluições e faça os cálculos da nova concentração obtida. Meu Deus do céu, o que é isso? Ora, eu peguei 200 ml, tá? 200 ml aqui da solução primeira. Vamos colocar em micromol, né? Para facilitar nosso trabalho. E aí o resultado vai dar em micromol. 0,394 micromol. Juntei com mais 200 ml, tá? Da segunda diluição, é isso que eu estou pedindo, que eu achei ali que estava 0,078 micromol, mais a terceira diluição aqui, que também é 200 ml, tá? Cuja concentração é 0,0078, né? 788 micromol. Isso tudo, juntei todo mundo, né? Se eu junto 200 ml mais 200 mais 200, eu vou ter o quê? 600 ml, é ou não é? 600 ml de uma concentração 3, aqui 4 no caso, né? Uma concentração 4 que eu desconheço. A fórmula que eu vou usar é C1V1 mais C2V2 mais C3V3 igual a C4V4. É ou não é? É. Aqui, meu povo, qual que é a concentração aqui em micromol? Tá todo mundo em micromol, tá certo? É assim que se usa, tá todo mundo em ml, tá? Todo mundo em ml, é assim que se faz isso aqui. As unidades têm que estar na mesma unidade. E agora, o que me falta, a única coisa que me falta é esse C4. Olha só, a concentração primeira é 0,394 vezes quanto? 200 ml. Se eu quisesse deixar em litro, deixava, só transformar todo mundo em litro, tá? Ficaria 0,2, 0,2, 0,2 e 0,6 aqui no final. Mas vamos deixar em ml, por que não? Depois, 0,078 vezes 200 mais 0,00788 vezes 200 igual. O C4 é a única coisa que eu não sei, vezes os 600 aqui, que é o total, tá? Meu camarada, você vai fazer esses cálculozinhos aqui, ó, na tua calculadora, sem segredo, sem pressa. Você faz um de cada vez, ó, e anota, beleza? Aqui, ó, deu 78,8 mais aqui, ó, deu 15,6, tá? 15,6 mais aqui, ó, deu 1,576. Tá? Igual a C4 vezes 600, ok? Você vai somar essas três coisas aqui, ó, e vai chegar no número 95,976, que é igual a C4 vezes 600, ok? O que eu quero agora é isolar esse C4 aqui. O que eu tenho que fazer? Mandar esse 600 aqui que está multiplicando para o outro lado dividindo, que matematicamente o correto é dividir os dois lados da equação por 600. Quando eu divido os dois lados da equação por 600, isso aqui vai embora, né? Vira 1. Então, é isso que eu vou fazer. 95,976 dividido por 600. Você vai chegar, então, que a concentração final, quando eu misturo 200 ml dessas três concentrações aqui, eu vou ter uma concentração final de, rufem os tambores,
0,15 micromol, ok? Então, essa é a respostinha aqui, quando eu faço essa divisão aqui, ó, 95 dividido por 600. Ah, mas deu mais caso depois da vírgula. Cara, pega as duas primeiras e fim de papo, beleza? Foi. Olha só. Tá. Suponha que você possua 300 miligramas, cuidado, 300 miligramas de resveratrol puro e você queira fazer 500 ml de uma solução. Qual a molaridade da solução? De novo, a nossa fórmula é essa, né? Molaridade é igual a massa em gramas dividido pelo peso molecular vezes o volume, que tem que estar em litro. Isso aqui tem que estar em grama, isso aqui tem que estar em litro. 300 miligramas, tá? É igual a quantos gramas? Eu pego miligrama e divido por 1000. É ou não é, criatura? É. Então, isso aqui dá 0,3 gramas, ok? Eu pego os 500 ml e faço a mesma coisa. Eu transformo ele em litro. E aí eu divido por 1000 e chego em 0,5 litro. Pronto, eu tenho tudo que eu preciso para achar a molaridade quando eu faço essa solução. Peguei 300 mg de resveratrol puro e fui fazer 500 ml de uma solução usando esse resveratrol. Molaridade é o que eu quero. A massa em gramas, 0,3. Peso molecular do resveratrol não muda, vezes 0,5. Tá? O que eu vou fazer aqui? 0,3 dividido por esse número todo. Se você for digitar isso na calculadora, você vai digitar assim, ó, 0,3, depois você vai apertar o dividir, você vai abrir um parênteses na calculadora científica, tá? 228, aí vezes 0,5, tá? E vai fechar o parênteses, ok? Esse número aqui vai aparecer daí na tua tela, se você fizer isso aqui certinho, vai aparecer que a tua molaridade vai ser 2,63 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá? E se eu for sacana e pedir para você transformar isso em milimol, tá? Você já sabe, né? A molaridade é só eu pegar esse número aqui e multiplicar por 1000, é ou não é? Isso aqui vai chegar em 2,63, ó. Eu mandei 3 zero embora, beleza? Milimol. Acabou, tá? Parasse aqui já estava certo. Beleza? Muito bem. Agora, eu quero o seguinte. Pega a solução obtida no passo D e refaça o mesmo processo do passo B e determine as novas molaridades obtidas nessas diluições. Ora, então eu quero lá o do D, né? Que foi o que eu acabei de fazer aqui, ó. Tá? Acabei de fazer aqui. Pegar essa solução, certo? E refazer aquilo que eu fiz lá no passo anterior, tá? Que é a mistura ali dessas soluções. Então, vamos lá, ó. Pega a solução obtida no D e refaça o mesmo processo do passo B. Passo B vai ser esse aqui, ó, tá? 1 para 10, 1 para 50 e depois 1 para 500. Ótimo. Então vamos lá. Solução obtida no passo D. Meu filho, a solução obtida no passo D foi 2, vamos usar em milimol, né? Milimol não, milimol. Espera. Deixa eu ativar aqui minha camada. Foi. Então vamos pegar ela em milimol. 2,63. Ok? Milimol. E eu quero diluir 1 para 10, ó. É isso que eu estou pedindo, tá? Isso aqui vai ficar 0,263 milimol. Ok? Que é a mesma coisa, se eu multiplicar por 1000, eu vou chegar em 263 micromol. Ótimo. Depois, eu quero fazer a mesma coisa, só que agora diluindo 1 para 50. Ok? Isso aqui eu vou chegar em, se fizer essa conta na calculadora, 0,0526 milimol, que é a mesma coisa que multiplicando isso aqui por 1000, você vai chegar em 52,6 micromol, tá?
Agora eu quero fazer o quê? Pegar essa diluição e multiplicar 1/500, tá? Se fizer isso aqui, dividir para 500, você vai chegar, vai aparecer no seu calculador isso aqui, ó. 5,6 vezes 10 a menos 3 milimol, que nada mais nada menos do que isso aqui multiplicado por 1000 dá 5,26 micromol, tá? Tá respondido a questão E também. Foi? Beleza. Muito bem. Olha só, cara. Aqui, o resto é brincadeira de criança, tá? É pesquisar o processo de hemólise no sangue na coleta. Como evitar? Porque a hemólise prejudica a dosagem, bioquímica e análises clínicas, tá? Era só fazer um Google, tá? E fazer o resumão aí da coisa toda. Beleza. Então, vamos que vamos. Bom, primeira coisa, hemólise é um processo no qual ocorre rompimento da membrana das hemácias e o consequente lançamento do meio da hemoglobina e outras substâncias. Tudo que tiver dentro da hemoglobina vai ser lançado por meio, tá? Pode ocorrer no corpo humano ou durante o processamento de sangue, ou seja, diz que a hemólise pode ser in vivo, quando acontece no corpo humano, ou in vitro, quando acontece num tubo de ensaio, tá? Beleza, foi. Agora, olha só, por que acontece a hemólise? Quando a hemólise ocorre in vitro, é decorrente de procedimento incorreto da coleta, tá? Se é processamento do material, transporte ou armazenamento inadequado dessa amostra de sangue. Então, quando esses erros ocorrem, torna-se necessária uma nova coleta, dependendo do grau de hemólise que você tiver. Aplicação prolongada do torniquete. Então, você deixou demais o braço da pessoa amarrado ali, tá? Pode acontecer hemólise. Transferência do sangue da seringa para o tubo sem retirar a agulha, tá? Em alguns casos dá para fazer isso, só que você gera menos hemólise se você tira a agulha, tá? Então, pode ocasionar hemólise. O que é hemólise? Hemólise, esses casos aqui, ó. Você vê que 3 graus de hemólise diferente. Daqui mais hemolizado e menos hemolizado. Aqui a coleta correta, ó. Então nós temos aqui nosso soro translúcido, né? Então sem hemólise. Agora quando começa a ocorrer hemólise, começa a lançar o conteúdo da hemoglobina, da hemácia para dentro da tua amostra, você passa a centrifugar o que tem ali também. Certo? Então você vai ver um monte de pigmentação ali, tá? Que é o sangue hemolizado. Isso pode atrapalhar a sua averiguação, dependendo do que você está medindo. Por exemplo, numa coleta de sangue para medir LDL ou glicose, você vai atrapalhar se você tiver um alto grau de hemólise da tua amostra, beleza? Sangue não hemolizado, sangue hemolizado em graus diferentes, ok? O que causa? Torniquete, demasiadamente, transferência de sangue de uma seringa. Se você pegar a tua seringa e ficar colocando ar ali dentro, vai hemolizar também, tá? Então, isso tudo hemoliza a amostra. Muito, muito bem. Olha só. Causas da hemólise, ó. Veias frágeis, tá? Veias frágeis. Que mais? Deixa eu... Aqui, agora sim. De calibre reduzido, contaminação da agulha com álcool, tá? Já vou explicar por que se você embebeda demais o braço da vítima com álcool, essa agulha entra no sangue ali, contendo resquício de álcool, isso pode ocasionar hemólise também, tá? Calibre inadequado da agulha e volume grande de seringa, alta pressão e velocidade de aspiração, se você fizer uma velocidade muito alta, ou pressão muito alta, ou ficar oxigenando ali teu sangue, tá? Você vai romper essas hemácias e hemolizar consequentemente. Enchimento incompleto do tubo, distribuição de sangue de seringa para tubos a vácuo por meio de perfuração de sua tampa, tá? Então, recomenda-se que não se faça isso, ok? É melhor tirar a agulha e colocar lá. Agitação vigorosa do tubo, não se pode ficar agitando, né, os tubos. Transporte inadequado, temperatura fora de padrão, velocidade excessiva de centrifugação também pode causar hemólise, ok? Nós geralmente centrifugamos nossas amostras com 5.000 RPM, tá? Não precisa mais que isso. Ótimo. Agora, veja bem, queridos, procedimentos de coleta, tá? Segundo a Federal Occupational Safety e a Health Administration, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, não recomenda a utilização de agulha no momento de transferência de sangue e seringa para o tubo, devido à possibilidade de ocorrer hemólise. Pode transferir
interferir nos resultados de alguns exames. Tá? Apesar disso, não foram encontrados na literatura estudos que demonstrem se esse procedimento de coleta realmente possa interferir de forma significativa. Então, dá para usar também? Dá, tá? Não precisa ficar manuseando tanto, tirando a agulha. O ideal é que se tire, mas já coloca com a agulha, é um passo a menos que você tem que fazer, certo? O grau de hemólise vai ser pequeno, não há na literatura nada que sugira que vai ter uma grande quantidade de hemólise que vai atrapalhar o teu exame. Então, por que não deixar com a seringa, certo? Foi. Beleza. Outro ponto aqui. Por que o etanol causa hemólise? Ora, eu falei aqui em cima que contaminação da agulha com álcool pode causar hemólise. Agora, por quê, né? Nós estamos estudando bioquímica, então temos que saber o porquê dessas coisas. Então vamos lá? Olha só que maravilha. Por quê? Ocorre hemólise, ureia, etanol, propanol. Propanol é um álcool com 4 carbonos. Glicerol, tá? Pois não são soluções isotônicas. O que é isotônica? Isotônica é quando você tem, imagina que tua célula, aqui ó, ela está dentro de um recipiente líquido, tá? Cheio de líquido, isotônico, ou seja, a mesma quantidade de soluto que eu tenho fora, eu tenho dentro da célula. Então está em equilíbrio. A mesma quantidade que entra, sai. A mesma quantidade de água que entra, sai também. Então é uma solução isotônica, tá? Então essas coisas aqui, ureia, etanol, propanol, glicerol, não são soluções isotônicas. Não há nada disso dentro da tua célula para equilibrar. Então qualquer quantidade de etanol, propanol, ureia, glicerol que tiver fora, vai atrair água, tá? Para isso, pois os solutos atravessam a membrana por simples difusão. Então isso pode entrar, tá? Na tua célula. Agora veja bem, imagine ó, que agora eu não tenho mais uma solução isotônica, eu tenho um monte de etanol aqui fora da minha célula. O que vai acontecer? Isso vai entrar aqui dentro. Esses etanol vão entrar aqui dentro. Quando eles entram, olha que maravilha. O etanol, ele tem 2 carbonozinhos, tá? 2 carbonos. Esses carbonos, claro, não vão estar sozinhos, né? Eles vão estar com hidrogênio aqui. Cada carbono faz 4 ligações químicas. Aqui outro hidrogênio, outro hidrogênio. E olha só, o que torna isso um álcool é esse grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila, ele atrai água. A água gosta dele, é ou não é? E essa água aqui forma ligações de hidrogênio, lá de bioquímica do módulo 1, tá? Ligações de hidrogênio. Logo, a água solubiliza o etanol. A água gosta do etanol, certo? Quando esse etanol entra para dentro da célula, atrai água para cá. Enche isso aqui de água, meu povo. Se enche isso aqui de água, eu rompo a minha hemácia. E se eu rompo a minha hemácia, isso é a definição de hemólise. Hemólise, hemo vem de hemácia, lise vem de quebra da hemácia, tá certo? Então é isso que está acontecendo, certo? De novo, para quem não entendeu, o etanol não tem etanol dentro da célula, a pouca quantidade que tiver aqui fora vai entrar, ele leva junto a água, ele atrai a água gosta dele, isso vai encher de água, vai romper a hemácia. A hemácia vai estourar. Se a hemácia estourou, temos hemólise. Amém? Beleza. Então tá aqui, ó, nossa hemáciazinha. Lembrando que a hemácia, ela é uma bicamada lipídica, né, a membrana dela, e o etanol ele vai sair daqui, ó, e vai entrar para dentro dela, tá? E vai atrair água no processo, tá certo? E isso que vai estourar a célulazinha. Muito bem. Beleza? Foi. Por que a hemólise prejudica a quantificação de biomoléculas? Isso foi outra coisa que eu perguntei lá no trabalhinho, tá? Hemoglobina livre apresenta absortividade alta em comprimentos de onda variando de 415 a 570 nanômetros. Comprimento de onda a gente já sabe o que é. O espectrofotômetro ele usa comprimentos de onda de 505, se você olhar isso lá no teu protocolo, tá? 505 nanômetros é o que a gente usa para medir glicose, tá certo? E a hemoglobina livre, que é a proteína que carrega oxigênio no teu sangue, que vai estourar e vai sair para a tua amostra se você hemolisar as tuas células do sangue, tá? Essa hemoglobina livre que estava dentro da tua hemácia e agora está no teu meio, tá? Que você estava tentando medir a glicose, ela vai apresentar alta absortividade justamente, ó, no comprimento de onda que a gente, nessa faixa aqui, no comprimento de onda que a gente usa para medir glicose. E claro, vai atrapalhar a tua medição,
tá? Dessa forma, a hemoglobina provoca uma elevação aparente na concentração de analitos medidos nessa escala de comprimento de onda, por elevar a absorvância das amostras. Óbvio, né? Então, se eu encher de hemoglobina livre ali, vai aumentar a minha absorção. Aumenta a absorvância, tá? Uma pessoa que está com sangue normal, com a glicose normal, a glicemia normal no sangue, se teve hemólise do sangue dela, você vai ter problema, vai ter uma reação alterada para cima, tá? Além da hemoglobina, as hemácias contêm várias proteínas estruturais, enzimas, lipídios, carboidratos, e muitos desses podem também interagir ou competir com os reagentes de ensaio, ou elevar a quantidade de analito dosado no plasma. Então, é assim que a hemólise prejudica a quantificação de biomolécula. Tanto é que se teve uma hemólise considerável, você tem que fazer de novo, tá? A tua coleta. Muito bem, muito bem, muito bem. Foi. Entendido? Adiante. Aí o 3, ó. Pesquisa sobre os testes de dosagem da glicose usando kits de dosagem. Como a dosagem é feita? Quais os princípios usados, já que não é possível enxergar ou contar a glicose no sangue? Como é calculada a quantidade de glicose no sangue? Ora, isso aqui era só procurar um kitzinho, né? O kit que nós usamos é o Glucose Liquid Form, esse que nós temos no laboratório. Então a finalidade é fazer o quê? É determinar a glicose por um meio enzimático, um sistema enzimático no sangue, tá? Ou em outros líquidos. Beleza. A glicose, o que a gente faz aqui, meu povo? Veja, a glicose que está no teu sangue, tá? Ela vai ter no teu sangue ele também oxigênio e vai ter água, correto? Correto. Você vai usar uma enzima chamada glicose oxidase, tá? Que é a nossa God. Amém? Rezem para God para entender isso aqui. Piada ruim, eu sei. Então, a glicose oxidase vai transformar isso, a glicose, mais oxigênio mais água, em ácido glucônico. O que é o ácido glucônico? Você não vai ter mais 6 carbonos, você vai ter 7. Vai ficar C7 alguma coisa, tá? Não vou escrever porque senão eu vou errar isso aqui, eu não lembro agora. Então, vai transformar a glicose em outra coisa, que é o ácido glucônico. Só que o importante não é o ácido glucônico, tá? É a formação desse cara aqui, ó, que é o quê? Peróxido de hidrogênio, vulgo água oxigenada, hidrogênio. Oh, meu Deus do céu. Pera. Ainda apanho desse negócio aqui. Foi. Só um minutinho. Foi? Continuando. Então, beleza. Então, aqui nós temos o peróxido de hidrogênio, tá? Que é formado. Muito bem. Peróxido de hidrogênio. Pera. E a surra continua. Tá. Esse peróxido de hidrogênio aqui, jovens, ele faz o que, afinal de contas? À medida que ele é produzido, ele vai ser substrato para a próxima reação, tá? Peróxido de hidrogênio. Quando você tem quantidade de glicose grande no teu sangue, a GOD, que é a glicose oxidase, faz um monte de ácido glucônico e também um monte de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio se une com um composto que é o aminoantipirina mais fenol. E aí entra uma outra enzima que é a POD. O que é a POD? É a peróxido oxigenase, tá? É uma segunda enzima, beleza? Essa outra enzima, ela vai pegar isso aqui, o peróxido de hidrogênio, juntar com a aminoantipirina e produzir um composto de cor vermelha, que é esse antipirilquinonimina. Precisa saber os nomes disso tudo, professor? Não. Tá? Só precisa saber que é baseado nisso aqui, tá? Quanto mais glicose, mais peróxido de hidrogênio é feito. Esse peróxido de hidrogênio junta-se com um composto que não tem cor e aí a enzima, a POD, ela transforma isso aqui tudo nesse antipirilquinonimina, que sim, é vermelho, tá? E tem uma absorção máxima em 505 nanômetros, que é o comprimento de onda que a gente usa para
medir a quantidade de glicose no sangue, tá? Então, esse é o princípio aqui da nossa técnica. Foi? Olha só. Agora, eu pergunto também, pergunto não, né? Eu digo aqui, ó, porque a pergunta, no caso, foi essa, né? Pesquise sobre o kit de dosagem da glicose, como é feito e tal. Então, o princípio é aquele, tá certo? Nós temos aqui o princípio que eu acabei de explicar, ó, que é pegar a glicose, uma enzima que vai transformar ácido glucônico em peróxido de hidrogênio, uma segunda enzima pega o peróxido de hidrogênio e converte uma coisa incolor em uma coisa colorida. Ótimo. O que mais que tem nesse kit? Olha só, esse kit da dosagem de glicose, ele tem 2 tubinhos, tá? 2 tubinhos, é tudo que ele tem. O reagente 1 e o padrão. O que tem nesse reagente 1? Tem um tampão fosfato para manter a enzima trabalhando corretamente, no pH 7,5. Tem o fenol, que vai ajudar também a reação, porque a segunda enzima precisa de fenol, tá? Tem glicose oxidase, que é a primeira enzima, que é a GOD, tá? Em mais ou menos 12.500 unidades da enzima por litro. Você tem a segunda enzima, que é a peroxidase, em 800 unidades por litro. Você vai ter a aminoantipirina, tá? Azida sódica, surfactantes. Então, o que você tem? Você tem glicose? Não, a glicose vai estar no sangue do indivíduo que eu quero medir. Então vai ter o tampão e as enzimas, tá? Para fazer com que você meça corretamente, que faça a reação, produza o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e quanto mais peróxido de hidrogênio tiver, mais aminoantipilquinonimina vai ter, tá? Então, esse é o tubo 1. No tubo 2, você tem um padrão, que é uma concentração de glicose, uma solução de glicose, que vai estar em 100 mg por decilitro, tá certo? Então, esse padrão é muito importante, porque é através dele que a gente usa para comparar a quantidade de glicose que o indivíduo tem no sangue. Como que é isso? Ora, você pega e faz as reações e leva para o espectrofotômetro. Lá no espectrofotômetro, você vai medir o quanto que deu no sangue do indivíduo, tá? E depois você vai medir o quanto que deu no teu padrão. E aí você vai fazer uma regra de 3 simples para determinar a quantidade de glicose que o indivíduo tinha no seu sangue. E vai dar em miligramas por decilitro, que é a unidade que a gente trabalha quando estamos medindo glicose no sangue dos indivíduos, tá certo? Então, é isso. O que mais? Olha só. O que mais que nós temos aqui no nosso querido kit? Materiais necessários no kit para medir a glicose, mas não são fornecidos. Um banho-maria, porque a gente precisa fazer a reação em 37 graus. O espectrofotômetro, que eu já mostrei para vocês, tá? Que mede nesse comprimento de onda, entre 490 e 520. E nós usamos especificamente 505. Tá? Pipetas para medir a amostra e reagente, né? E um cronômetro para cronometrar o tempo, beleza? Depois disso, olha, nós vamos ter aqui como que é feito isso, tá? Nós vamos coletar o sangue, né? Pelo procedimento operacional padrão, tá? Como vocês já aprenderam muito bem em hematologia, você vai preparar e armazenar. Muito bem, a amostra de sangue deve ser obtida após jejum de no mínimo 8 horas, certo? Que eu preciso que esse indivíduo esteja em jejum para ver a quantidade de glicose que ainda sobra no sangue dele, mesmo depois do jejum. Usa o plasma ou soro, tomando as precauções a seguir. Realiza a coleta do sangue utilizando um anticoagulante, contendo um inibidor da glicólise. O que é o inibidor da glicólise? Glicólise, glico, é o açúcar, e lise é a quebra desse açúcar. Então, eu quero ver o quanto de açúcar de glicose que eu tenho no sangue. Então tem que ter um inibidor de glicólise, daquilo que vai ser a quebra da glicose. Então, existe o uso de um anticoagulante aqui, o Glistab, tá? Que é medido, não é fornecido junto com o teste, mas também é vendido pelo mesmo laboratório. Beleza. Outra coisa, as amostras de sangue não contendo o antiglicolítico devem ser centrifugadas imediatamente após a colheita. Então, geralmente é o que a gente faz, a gente não usa o antiglicolítico, tá? A gente já centrifuga depois da coleta, certo? E já separa ali, já faz a medição, tá certo? Então é isso. Muito bem, muito bem, muito bom.
aí o seguinte. Como que a gente mede? Primeira coisa é o seguinte, eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Em outro momento, quando a gente voltar à aula, a gente vai ter uma aula prática de induzir a hemólise no sangue, de propósito, porque a gente quis. Então, você vai ver a diferença e a gente vai fazer essas reações todas, tá? Mas existe uma questão, ó. Concentrações de bilirrubina, que é o que é liberado na hemólise, e hemoglobina também, né? A proteína que é liberada na hemólise, até 200 mg por decilitro não produzem interferências significativas. Concentração de bilirrubina maior que 2,5 mg por decilitro produz interferência negativa. Concentração de triglicerídeos, tá? Até 1.000 mg por decilitro também não vão produzir interferência, tá? Quando se utiliza um branco da amostra. Então, se você está desconfiado que teve hemólise e quer ver se ainda dá para trabalhar com o teu sangue hemolizado, você tem que fazer isso aqui, ó. Você pega a concentração aproximada de hemoglobina, tá? E a amostra hemolizada, pode-se proceder do seguinte modo, para você aferir, medir a concentração de hemoglobina. Dilui 0,05 ml da amostra em 2 ml de NaCl 150 milimols por litro, ou 0,85, que é o soro, tá? 0,85 ou 0,9, que é o sorozinho ali de NaCl 0,9. E você mede a absorbância entre 405 e 415, ou 405 ou 415, tá? Acertando o zero com água destilada, tá? E aí, quando você faz isso, você faz essa conversão aqui, ó. Absorbância que você obteve, vamos supor que dê lá 0,001, você vai multiplicar isso aqui por 601, ó, tá? Se você multiplicar isso por 601 e vai aparecer um número aqui, se ele for menor do que 200, não tem problema nenhum, tá? Você pode continuar com a tua medição. Nesse caso aqui, nesse exemplo fictício que eu acabei de dar, 0,012 vezes 600, isso aqui, ó, vai dar 7,2, então, quase nada, tá? 7,2. Então, dá para usar tranquilamente. Agora, se eu obtenho outras absorvâncias aqui, vezes o 601, se der um número maior do que 200, pode jogar fora essa amostra, coletar novamente, porque você vai ter problema. Bom, muito bem, muito bem, muito bem. Então é isso, tá? E aí você tem o branco da amostra. O branco da amostra é aplicável quando houver ação positiva dos interferentes. Ou seja, às vezes você não quer jogar fora ali a tua amostra e você quer fazer isso aqui, tá? Não é aconselhável, certo? Isso aqui é meio que uma gambiarra, mas caso, enfim, não tenha como fazer a coleta do sangue do paciente, dá para fazer isso aqui, tá? Mistura 1 ml do NaCl ali de cima, tá? 150 milimols, com 0,01 da amostra. Mede a absorbância em 505. Acerta o zero com água destilada ou deionizada. E aí eu vou diminuir a absorbância assim obtida da absorbância do teste. A absorbância que eu obtive aqui, eu diminuo daquilo do meu sangue que está hemolizadão ali, tá? Você vai ter uma aproximação ali da tua amostra. Isso aqui eu vou explicar direitinho, tá? Quando a gente for fazer essa aula prática, ok? Muito, muito bem. Vamos lá. Beleza. Olha só, como que é feito esse procedimento? Você vai precisar de 3 tubos, tá certo? Um tubo que a gente vai chamar de branco, outro tubo aqui que eu vou chamar do tubo teste e outro que eu vou chamar de tubo padrão, tá? Todos os tubos vão receber 1 ml do reagente 1. O que é o reagente 1, pelo amor de Deus, que eu não lembro mais? Reagente 1 é isso aqui, ó. Isso aqui, tá certo? Que tem as enzimas, glicose oxidase, a peroxidase e os reagentes, os tampões e tudo mais, tá? E aminoantipirina. Então, esse é o tubo 1, é o reagente 1, perdão. Então, todos eles vão receber 1 ml desse cara. O tubo branco não recebe nada, nem amostra, nem padrão. É o branco. É com ele que você vai zerar o espectrofotômetro. Você vai dizer para o espectrofotômetro, olha, eu quero que você conte daqui para frente, certo? No tubo teste, você vai receber o quê? 1 ml do reagente padrão e 0,01 ml do teste. O que é o teste? É o sangue que você centrifugou e você vai só pipetar ali dentro o soro ou o plasma, tá certo? 0,01 ml. Quanto que é 0,01 ml? Ora. Se você tem litro, de novo aqui, ó, ml e microlitro, tá? Se eu tenho 0,01 ml, que eu não sei exatamente quanto dá,
E eu quero transformar isso em microlitro para ficar mais fácil de trabalhar. Então eu vou multiplicar isso por 1000. Multiplicando por 1000 é só deslocar essa vírgula aqui, ó, 3 casas. Então você vai chegar em 10 microlitros, tá? Perdão. 10 microlitros é a mesma coisa que 0,01 ml. E 10 microlitros a gente sabe medir, porque a gente tem uma pipetinha especial lá no nosso laboratório de microlitros que a gente consegue pipetar exatamente 10 microlitros, tá certo? Então, nesse tubo teste aqui vai 1 ml do reagente 1 mais 10 microlitrozinhos aqui do sangue. No tubo padrão, você vai ter 1 mlzinho do reagente 1, que a gente sabe que tem as enzimas, e 0,01 ml, que a gente sabe que é 10 microlitros, do padrão. O que é o padrão, meu Deus do céu, professor? Padrão, meu filho, tá aqui, ó. Esse aqui, nope, esse... Cadê o padrão? Aqui, ó, padrão. Padrão é uma concentração de glicose de 100 mg por decilitro. Então, eu coloco glicose ali, ó, numa concentração que eu conheça, certo? Então, é isso, para isso que serve o padrão, tá? Muito bem. Beleza, foi? Olha só, então eu tenho 3 tubos agora, tá? O tubo branco é para zerar, o tubo teste é com o meu reagente 1 mais o padrão, tá? Mais o padrão não, perdão, mais o sangue, e o padrão é 1 ml do reagente 1 mais 10 microlitros do meu padrãozinho, que é glicose numa concentração de 100 miligramas por decilitro, para eu poder comparar, beleza? Foi? Olha só, o que eu faço? Misturo vigorosamente esses 3 tubos que eu obtive ali, depois de pipetar, incubo em banho-maria, 37 graus Celsius por 10 minutos, tá? O nível da água deve ser superior ao nível dos reagentes, né, para que ele fique em 37 graus. Por que 37 graus? Porque é a temperatura ótima das enzimas trabalharem, tá? E aí eu acerto o zero com o branco, tá? E depois eu vou determinar as absorbâncias do teste padrão, acertando o zero com o branco. Ora, por isso que entra o branco aqui. Antes de mais nada, eu coloco no meu espectrofotômetro o tubinho ali de branco, tá? E eu digo para ele, ó, esse aqui é o zero, certo? Aqui vai ter 0,00 de absorbância, tá certo? E aí quando eu colocar o meu tubo de teste, coloquei o meu tubo teste, tá? Aí ele vai começar a aumentar, né? Vai dar 0, sei lá, tô chutando um número aqui qualquer. E quando eu colocar o padrão, também vai dar um número acima, né? Sei lá, vou botar um outro número aqui qualquer, no meu espectrofotômetro, que é a absorbância dele. Por quê? Porque eu disse pro aparelho que esse aqui é o zero, que é o tubo branco, que só tinha o reagente 1, tá? Então, é isso que eu faço. Muito bem. Depois, estamos finalizando aqui, você faz os cálculos. Olha que maravilha, tá? Como que eu faço esse cálculo? Olha, a glicose em miligrama por decilitro é a absorbância do teste dividido pela absorbância do padrão vezes 100. Ai. De onde está vindo isso? Regra de 3 simples. Quer ver? Eu te mostro. A concentração de glicose, você concorda comigo? Concentração da glicose, ela vai ser diretamente proporcional à absorbância, tá, da glicose, ok? Assim como a concentração do meu padrão vai ser diretamente proporcional à absorbância do meu padrão. Aqui nós temos uma regra de 3, eu posso multiplicar isso aqui em x. Eu vou chegar aqui, a concentração da glicose vezes a absorbância do padrão é igual a concentração do padrão vezes a absorbância da glicose, tá? Eu quero isolar a concentração da glicose aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou mandar isso aqui dividindo para o outro lado. Então vai ser concentração do padrão, tá? Vezes o quê? Absorbância, beleza? Absorbância da glicose, que não coube ali em cima. Tudo isso dividido pela absorbância do padrão. É isso que está acontecendo aqui, ó. A minha concentração de glicose é igual à minha
a absorbância do teste, que aqui, ó, absorbância do teste, absorbância de glicose, vezes a concentração do padrão, por isso que é o vezes 100 aqui, ó. Por quê? Porque o meu padrão, meu povo, concentração do padrão é igual a 100 miligramas por decilitro, tá? Dividido pela absorbância do padrão, tá? Então essa regra de 3 chega aqui, ó, nessa formulazinha, tá? Beleza? Não entendeu? Pausa o vídeo aí, tenta entender, volta, tá? Para entender. O que importa é o seguinte, que essa é a fórmula e você já sabe de onde ela vem, tá? Muito bem. Isso aqui geralmente usa-se um fator de calibração para economizar serviço, tá? Mas geralmente a gente usa aqui, ó, a formulazinha que já está bem resumida, já está bom demais, tá certo? Beleza. Terminando, então, indo para os passos finais, tá? Olha só. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que é o exemplo que o protocolo nos dá. Então, ele dá uma absorbância do teste e uma absorbância do padrão. Qual que é a concentração de glicose? Tá? Qual é a concentração de glicose no sangue desse indivíduo? Que vai ser dado em miligramas por decilitro. Vamos fazer junto aqui, ó, ao vivo e a cores. Bom, eu sei que a concentração da glicose, que é dada em miligramas por decilitro, ela vai ser igual, tá? A minha absorbância do teste, tá? Segundo eu vi aqui, ok? Absorbância do teste, dividido pela absorbância do padrão, vezes 100, que é... calma, pronto. Vezes 100, que é a minha concentração do padrão, tá? Minha concentração do padrão. Tudo isso dividido pela absorbância do padrão. Olha só que maravilha. Então, de novo, ó, eu tenho tudo aqui, meu povo, tá? Então, isso aqui foi obtido, essa fórmula a gente já sabe de onde ela veio. A única coisa que me falta é isso aqui, ó. O resto, isso aqui eu tenho, que é a absorbância do teste. Isso aqui eu tenho, a absorbância que deu no meu padrão, tá? Que padrão é esse? Aquele que tem 100 mg por decilitro. E qual que é a concentração dele? É 100 mg por decilitro. Então tá tudo aqui, ó. Então eu estou usando uma regra de 3 simples, onde eu tenho a concentração da glicose, ela vai estar proporcional à absorbância da glicose, tá? E assim como a concentração do meu padrão é proporcional à absorbância do meu padrão, isso aqui conforme a gente já viu pela lei de Lambert-Beer. Quanto mais concentrada está uma amostra, maior vai ser a sua absorbância. Isso aí a gente já viu na aula de espectrofotometria, tá? Muito bem. Então, substituindo ali, ó, tudo, concentração da glicose, vai ser igual a absorbância do teste, que é 0,362, vezes 100, tudo isso dividido por 0,340, que é a absorbância do meu padrão, tá? 0,340. Se você fizer essa continha, concentração da glicose, você vai chegar 362 vezes 100 dividido por 0,340. Você vai chegar nesse número aqui, ó, que é 106,4 miligramas por decilitro de glicose no teu sangue, tá? Uma medida normal, tá bom? A pessoa tá normal, se foi tirado em jejum, tá tudo certo, tá certo? Depois a gente discute mais, a aula era isso, acabei me alongando um pouquinho, mas tá aí a lista corrigida, tá certo? Muito obrigado pela atenção, beijos, se cuidem.